Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre Bitcoin ou criptomoedas no geral, né? Principalmente sobre Polymet, que é uma das moedas que pode valorizar por 100 vezes e várias vezes, tá bom? Então fica aí com a gente. E aí, Nate, você já tem criptomoeda? Sim, eu tenho criptomoedas. Qual que você tem? Eu tenho Polymath, tenho Bitcoin, tenho Binance e tenho Ethereum. E tenho também Dogecoin. Tem também Dogecoin? Vou explicar por que depois. Eu tenho Ethereum e Polymet. Mas então, a gente tá nessa, a gente vai explicar por que a gente tem. E, cara, primeiramente, o que é Bitcoin, né? Você pode pesquisar aí mais a fundo para entender bem qual que é toda a estrutura da blockchain e Bitcoin, mas principalmente o que é interessante você entender. O blockchain é uma rede que foi criada, que é uma rede muito interessante de confirmação, de validação de dados. Então você tem vários computadores confirmando a mesma informação e aí por isso que é uma blockchain, porque daí é algo que vários computadores estão confirmando que é verdade e você tem segurança nisso. E em cima disso tem criptomoedas, que daí são métodos de negociação nesse sistema. E daí tem várias delas, né? Tem milhares de criptomoedas. E a mais famosa é o Bitcoin, né? E daí, como a gente já falou de algumas, de Polymet, etc. E agora a questão, é seguro investir? Bem, se você está falando de privacidade de dados, de que você não vai ser roubado, sim, é seguro, claro, né? Investindo por corretoras corretas, famosas, né? Corretoras seguras, né? Não querendo ir nas partes meio shady, assim, nas partes meio obscuras do mercado. Mas realmente é seguro investir. Agora, se você está pensando em valorização, se é seguro, vai valorizar, aí é outra história. Por quê? É uma coisa, né? Todas as criptomoedas você não consegue estudar elas ou calcular a sua valorização. Por quê? Porque ela é muito incerta. Porque ela não é uma empresa que você pode definir que ela lucra tanto por ano, a gente consegue fazer cálculos de fluxo de caixa, a gente não consegue fazer isso com o Bitcoin, com a criptomoeda no geral. Porque tem todo mundo comprando, todo mundo vendendo por N motivos. Não é aumento de algum minério que vai influenciar ela, não é o aumento do petróleo que vai influenciar ela, sabe? Tem muitos fatores que influenciam ela, é como o câmbio também, é muito difícil prever câmbio. Por quê? Porque existem milhões de fatores que podem afetar isso. Então é algo totalmente incerto. Como o Aranha falou, a criptomoeda ela pode até valorizar muito mais que o câmbio, porque o câmbio está atrelado à economia, né? Então a gente fala de dólar, o dólar é baseado na força que a economia americana tem em segurança. A criptomoeda ela não tem nenhuma economia por trás dela, então sim, ela pode variar muito mais do que, por exemplo, o câmbio, porque ela tem uma incerteza muito maior atrelada a ela. Isso aí. E hoje em dia também Bitcoin, né, as criptomoedas estão sendo usadas como uma reserva de valor. Por quê? O que acontece? O ouro ele também é utilizado como reserva de valor, porque quando você perde a confiança no sistema monetário vigente, ou seja, o sistema que a gente tem no mundo hoje, você migra para outros ativos que são garantidores de valor, né, como o ouro. E agora o Bitcoin surgiu também e está sendo usado como uma estratégia dessa maneira, certo? Se eu não confio no sistema hoje vigente, eu vou para uma alternativa. E a alternativa que a gente tem é ouro, Bitcoin, entre outros. Como a gente não pode calcular isso, a gente não pode prever bem isso, então a gente não confia, né? A gente não vai colocar boa parte do nosso patrimônio lá, mas a gente quer se expor um pouco, né? Porque se multiplicar, como o Bitcoin multiplicou mais de 1000% aí ao longo dos anos, então a gente quer se expor um pouco, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, eu coloquei R$100 em Polymet, uma quantia muito baixa. Porém, em um mês ela multiplicou por 4, chegou a 400 e poucos reais. 2 meses depois ela chegou a R$700. Hoje está em 300 e poucos reais. Então ela varia muito. Mas ela está lá variando. Muitas pessoas, quando eu falei que comprei criptomoedas, olharam com um olhar meio julgador. Caramba, como assim? Você se diz fundamentalista e comprou criptomoedas? Isso é interessante que até no mestrado de economia, um dos professores ele comentou o porquê que vale a pena uma pessoa fundamentalista investir em criptomoedas. No mercado financeiro, a gente tem um termo muito utilizado chamado hedge. Ele se assimila a uma proteção que você faz nos seus investimentos. Um exemplo, fora um pouco da criptomoeda, mas que você possa entender. Quando a Tesla ela entrou no índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas da bolsa norte-americana, as ações dela dispararam. Por quê? Porque os fundos de investimento, eles utilizam esse índice como comparação. Então, se esse índice sobe 10% no ano, um fundo de investimento ele fala que ele vai sempre bater esse índice, então ele tem que no mínimo subir 10,5%, por exemplo. Ao entrar a Tesla nesse índice, os fundos pensaram, poxa, é uma ação que está disparando.
Se ela continuar disparando, esse índice vai subir e a minha carteira não. Então eu vou começar a perder, vamos dizer assim, investidores, porque eu vou perder minha credibilidade. Então muitos fundos se sentiram obrigados a comprar uma pequena parcela de Tesla como hedge, mesmo não necessariamente acreditando que ela vai disparar ou subir, porque se ela suba, eles conseguem, vamos dizer assim, minimizar a diferença da carteira deles do índice. Na criptomoeda é a mesma coisa, e foi isso que eu levei em consideração quando eu comprei as 5 criptomoedas. Eu pensei, eu não vou colocar muito capital aqui porque eu entendo pouco do negócio, porque ele tem uma incerteza gigantesca e ele pode variar absurdamente. Então é aquele termo que a gente fala, né? Esse dinheiro que eu coloquei ali eu realmente posso perder, que, vamos dizer assim, não vai fazer diferença porque né, eu não estou contando com ele. Porém, algo muito importante quando eu fiz esse investimento que eu pensei é o seguinte, eu tenho que ter um rendimento, o Natan, ele pensa, pô, na minha carteira, nos meus investimentos, que pode ser imobiliários, fundos de ações e agora criptomoedas, pelo menos parecido com o mercado. Então, se o mercado está investindo em criptomoedas e eu não entendo, eu não vou investir muito dinheiro. Mas sim, eu coloquei uma pequena porção de dinheiro em algumas criptomoedas, dei uma diversificada, busquei informação com pessoas que conheciam, por exemplo, mais do que eu, peguei essas dicas, porque hoje estou um pouco exposto. Ah, tá, então se disparar a criptomoeda, você vai ficar rico? Não, dificilmente porque eu não coloquei muito dinheiro. Porém, se ela disparar, os meus rendimentos da minha carteira de investimento, ela vai dar uma certa acompanhada porque eu fiz essa espécie de hedge de investimento. Então, como o Nate falou, a gente usa isso como uma espécie de hedge mesmo, de uma maneira sábia, né? De realmente estar exposto a isso, mas não arriscando parte do nosso capital. E qual que é o futuro do Bitcoin, né, de todas essas criptomoedas? Bem, a gente não sabe, porque muitos governos já querem regular ela. Por quê? Porque é uma moeda que não tem regulação de ninguém, né? Ela é totalmente livre. E isso é uma preocupação dos governos, porque eles não podem controlar ela, não podem regular, não podem cobrar impostos também. Então, a gente não tem certeza de como vai ser no futuro. Pode ser que ela vire uma moeda regulada pelos governos ou ela continue sendo algo livre, né, que ninguém controla. E ela também tem uma parte ruim que, como é algo que ninguém controla, ela pode ser usada facilmente para mercado negro ou para outros lugares, porque ninguém vai rastrear, ninguém vai controlar. E também, você minerar Bitcoin consome bastante energia. Então hoje é uma discussão ambiental sobre a mineração de mais Bitcoin, de mais criptomoedas, porque isso consome muita energia, né, nos computadores que estão minerando. Então, existe essa discussão também. Bom, galera, esse era o nosso vídeo. Espero que você tenha entendido o nosso posicionamento, por que a gente investiu em criptomoeda. Espero que você tenha entendido também um pouco de como é que funciona esse mundo. E nós realmente recomendamos que você busque entender, estudar e se aprofundar um pouco mais no assunto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar conosco. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Abraço!